E aí, galera, tudo bem? Estamos em mais um episódio do Na Margem Esquerda do Amazonas e justamente agora, hoje, aqui na Avenida Ernesto Borges, junto com a General Rondon, eu vim conversar com um grande amigo, né, que faz parte da minha história dentro dos movimentos sociais, ao lado, inclusive, de uma outra figura que tem uma importância muito grande na minha trajetória política, que é o André Lopes. Hoje nós estamos finalizando a primeira temporada do Na Margem Esquerda do Amazonas. E nada melhor do que terminar justamente com o mandato de todas as lutas. Conversamos antes, com pessoas que estão apresentando as suas pré-candidaturas vindas dos movimentos sociais, e hoje nós vamos finalizar com o mandato que representa todas as lutas e que esse ano, apresenta novamente o seu nome. Hoje nós vamos conversar agora com Claudiomar Rosa, um sugar daddy ao auge dos seus 55 anos, é professor do Estado desde 1993, eu acho até que ele pegou porrada do Aníbal Barcelos, né? É professor, também servidor público municipal desde 94, é professor de arte, mestre em educação, e está no seu primeiro mandato pelo PT como vereador municipal de Macapá. Tudo bem, Claudiomar? Tudo bem, Renan? A honra é toda minha. Estou muito feliz de participar desse podcast. Quero ser útil, com as nossas informações e passar um pouquinho da minha história de vida, um pouquinho da minha história política, um pouquinho do que a gente produziu também no nosso mandato, que foi e é um mandato que me dá muito orgulho. Claudiomar, é o seguinte: nas outras conversas que nós tivemos, nós falamos sobre perspectiva de futuro. Mas como nós estamos finalizando essa temporada, hoje é o nosso último episódio, eu acredito que nós temos que conversar sobre o que você já construiu e prestar contas desse mandato. Mas antes de começar tudo isso, a gente tem que entender um pouco sobre quem é Claudiomar Rosa, que no auge dos seus 55 anos, quase 30 anos aí de serviço público, dando dor de cabeça, formando, cidadãos aí. Eu quero saber de onde surgiu esse Claudiomar Rosa. Olha, eu sou laguinense, apaixonado e nascido aqui no Laguinho. Nasci na Rua do Poema do Laguinho, na Avenida General Osório, e morei no Poço da Boa Hora, o poço mais famoso de dentro do bairro do Laguinho. E eu cresci lá, sou irmão do Irlando Laguinho, compositor, sambista, muito conhecido no mundo do samba e da cultura. Sou filho do seu Pedro, da dona Natécia. Minha mãe era curandeira, mas também era supervisora no antigo IETA. Meu pai era carpinteiro, mas tinha uma inteligência e um acúmulo de vida muito importante que nos preparou para o mundo, para a vida. E eu nasci ali no bairro do Laguinho, apaixonado por carnaval, apaixonado por samba, apaixonado pela nossa cultura, pelo marabás, pelo batuque, por tudo que tem de produção no nosso estado, no nosso município. E fui crescendo dessa forma, sendo moldado dessa forma pela cultura até chegar na universidade. Na universidade, a gente, em 91, 92, aí já conheci Randolph, conheci Plessy, conheci Augusto Oliveira, Edvan Barros, que é a turma que é o que somos contemporâneos. Que lá a gente já sonhava mudar o mundo. E a gente não está mudando o mundo ainda, mas a gente está tentando. E a gente conseguiu colocar em prática muitas coisas. Hoje a gente tem um governador do Estado que fazia parte desse grupo, que é o Clécio Luiz. A gente tem um senador da República, líder do governo no Brasil, que é o Rodolfo Rodrigues, que também fazia parte desse grupo. O Dorinaldo Malafaia, mas um pouquinho para cá, mas também fazia parte desse movimento da universidade. E eu que sou vereador com muito orgulho da minha cidade. Então a gente consegue hoje fazer essa trajetória. Sou professor, fui professor alfabetizador aos 17 anos e fui crescendo e hoje sou professor de artes. Sou professor porque estava até o ano passado lecionando. Parei para cumprir uma tarefa em outro lugar, mas continuo sendo vereador de Macapá e professor do município e do estado. Pois então, olha, tu só tocou nos nomes dos dinossauros aí, né? O Clécio, o Augusto, o Randolph, que são todos os 50 a mais. Isso mostra que tu passou por vários períodos políticos aqui no estado do Amapá. Por exemplo, eu conheci você justamente na minha adolescência, quando eu me filiei ao PSOL lá em 2008.
se eu não me engano, tu era chefe de gabinete do Clécio quando ele era vereador, acho que no segundo ou primeiro mandato dele. Indo para o segundo mandato, em 2008, exatamente. Na eleição de 2008, você estava junto da militância conosco. Foi a campanha que teve a frente de esquerda, né? Nós estávamos lá. E aí, eu já conheci você já sendo uma figura política consolidada, mas que ficava lá atrás, né? Você era dos bastidores, ficava articulando figuras como, por exemplo, o Randolph, o Clécio, né? Essa galera toda que se organiza hoje, que se organizava na esquerda. Mas eu quero saber como o Cláudio Omar, como pessoa, ele surge dentro da política, ele se interessa por política. Um apaixonado desde a universidade, movimento estudantil, universitário, muito participativo pelas veias da cultura. Foi lá que eu conheci o Clécio, mas de forma mais efetiva. E posso dizer que um grande companheiro, um grande amigo, que continua muito junto, é o Clécio. Né? Eu mudei de grupo, aliás, eu mudei de partido, mas nunca mudei de grupo político. Meu grupo sempre foi construído no entorno ali com o Clécio, em especial, mas teve Randolph e tantos outros, mas o Clécio sempre construído juntos. Eu tive a honra de ser chefe de gabinete dele 8 anos, do primeiro ao último dia, quando ele foi vereador, de 2004 até 2012, quando ele saiu candidato a prefeito. Eu fui coordenador geral de campanha do Clécio, e quem saiu vencedor de uma improvável vitória de 3%, conseguiu, com menos de 2.000 votos, superar o Roberto Góes no segundo turno e sair prefeito de Macapá. Um dos melhores, ou se não, o melhor prefeito que essa capital já teve. E aí passei a ser secretário dele, de várias pastas, de governo, nas subprefeituras. Uma experiência maravilhosa, Renan, que foi o Congresso do Povo, que foi um presente que o Clécio me deu, fazer a participação popular. E hoje eu bebo nessa fonte para fazer o nosso mandato, ouvindo as pessoas, fazendo a escuta popular, ouvindo cada um e cada uma com os seus anseios, com as suas dores e com seus sonhos também. E por isso que a gente construiu dessa forma o nosso mandato, pela experiência vivida, tanto como chefe de gabinete do Clécio, quando vereador, como secretário. Eu tive de vários lados, de várias frentes. E agora vereador. É uma outra frente que a gente encampou, e pela experiência vivida, que é diferente de qualquer outra coisa ser vereador, né? E foi muito bom, e está sendo muito bom, né? E ter um mandato de verdade, que ele é um instrumento das pessoas, daqueles que mais precisam, daqueles que são menos olhados, daqueles que a sociedade vira as costas. Isso não é discurso, isso é prática, Renan. E é isso. Eu lembro, você tocou agora no assunto que foi no período que você foi secretário da Prefeitura Municipal de Macapá. Naquela época eu estava no auge do movimento LGBT, eu ouvia falar no teu nome, porque tu lá na zeladoria urbana, Sim. que cuida da manutenção urbanística, né? Tirar o lixo da. E eu percebi que mesmo assim, naquele espaço extremamente burocrata, institucional, você mesmo assim continuava dando suporte aos movimentos sociais. Né? Por exemplo, nós do movimento LGBT, qualquer atividade que nós fazíamos, né, para não ficar, porque era o auge do MBL tudo apontava para o movimento LGBT e falava, olha, tudo que não presta nós éramos, né? Inclusive, nós éramos acusados de sujar a cidade por causa das nossas atividades. Aí tu chegou e disse, não, ninguém vai mais meter a dedo na cara deles. E aí foi quando você garantiu que toda atividade que nós fizéssemos, Parada do Orgulho LGBT, as nossas atividades, né, as nossas festividades, né, porque movimento de luta também é festividade, quando a gente terminava, estavam os vermelhinhos lá fazendo a limpeza, né? Aí foi quando eu entendi o quanto que é importante nós termos aliados como você dentro da institucionalidade. E hoje, a parada LGBT, e hoje eu participei de uma reunião, hoje uma das reivindicações é que a Prefeitura de Macapá faça o antes, o durante e o depois, que não estão fazendo. A trajetória da parada, onde vai passar o trajeto todo da parada, não foi limpo ainda, preparado para esse momento, inclusive um momento cultural lindo, né, que o mundo todo comemora, que as pessoas participam e que não está sendo tratado com dignidade. Então, eu via muito isso, né, e pensava que isso não ia se repetir mais, porque está se repetindo hoje. Mas a gente, no governo Furlan, mas a gente
tinha esse cuidado. E ainda articulava por dentro um palco, um som, um trio, porque vocês tinham muitas dificuldades. Hoje, não que não tenham mais, mas tinham muito mais. Né? As pessoas, de fato, não respeitavam o movimento. E a gente, hoje, a leitura, a visão, pelo menos do governo Clécio, é bem diferente. E nós temos, inclusive, uma pauta agora urgente, né? Por exemplo, eu já fui parte, por muitos anos, da comissão organizadora da parada. Pela questão, né, da minha vida institucional, minha vida profissional, eu me afastei por questão de prioridade. Mas eu fiquei sabendo que esse ano a nossa primeira emenda impositiva parlamentar, ela é sua, né, para garantir o pagamento. E foi a primeira vez, né, que eu soube que a parada teve um financiamento de um parlamentar que reservou um recurso específico dentro da lei orçamentária para a parada do orgulho LGBT. E isso é algo incrível, porque nós nunca tínhamos. Vou logo prestar contas, porque é uma coisa importante. Renan, é o terceiro ano consecutivo que o nosso mandato faz emenda impositiva para a parada e para a saúde LGBTQIA+. É o terceiro ano consecutivo que a gente reserva, em média, 30, 35 mil, 40 mil para o movimento e divide nas duas frentes, da saúde da população LGBTQIA+, e da parada. E esse ano, novamente, tem 15 mil reais para a parada, que é uma contribuição nossa. Ano passado foi 20 mil reais, né, que a gente contribuiu. Saiu um pouco tardio, mas saiu e foi importante. E acredito, né, que quando o prefeito Furlan liberar, vai ser útil também. Mas a gente gostaria que fosse entregue antes. Era esse o nosso movimento, que fosse recebido esse recurso antes para poder ajudar a fazer a produção do evento, que seria muito útil, 15 mil reais. Hoje, os artistas, né, locais, né, do movimento estão, 19 artistas que eram compromisso da prefeitura estão sem cachê. A prefeitura ainda não honrou e se comprometeu, e esses artistas irão trabalhar na parada, em todos os eventos que terão do dia 1º ao dia 4. Então eu fico muito angustiado e muito triste com isso. Porque dinheiro tinha, bastava repassar o recurso que a gente destinou para o movimento. Então, eu acabei furando a fila, né? Mas por quê? Porque a pauta LGBT é justamente o que me trouxe para a política, né? E hoje, dentro da Câmara Municipal, nós temos muitos vereadores que chegam a dizer eu apoio. Mas quando se trata da elaboração, da fiscalização da política pública dentro do município, nós só temos apenas um, que é o seu mandato, que inclusive tem uma emenda parlamentar voltada para a saúde LGBT, né? Sim, saúde, o terceiro ano consecutivo que a gente destina esse recurso, e é para formação, esclarecimento, exames rápidos, para poder essas pessoas serem assistidas. Claro, é muito pouco, mas é um gesto. Né? É um exemplo que, se outros vereadores, os 23, cada um destinasse 20 mil reais para eles, seria muito mais. Né? Ou o próprio prefeito fizesse uma política efetiva de saúde da população LGBT, isso não seria nem preciso, mas não acontece isso no município. Então, a gente se posiciona, a gente é requisitado, a gente é chamado e a gente se posiciona. E isso é muito importante, porque a gente já entra num outro assunto, que é o do posicionamento. Né? Esse é seu primeiro mandato, Sim. Começa lá em 2020. Estávamos, inclusive, lá em 2020, estávamos lá dos opostos. Eu estava na coordenação da campanha da Janaína Correia, né? Sim. E tu estavas como candidato, né? E aí, eu quero saber como foi que tu tomou essa decisão para ser candidato. Porque assim como o Maicon Magalhães, que nós já conversamos, você era o cara dos bastidores, o cara que costurava as coisas, e aí, a partir desse momento tu decide, não, eu vou para frente, eu vou para a luta. Não foi muito fácil, não. Foi o seguinte, as pessoas pensam que ser o artista, né, o cara que faz o show, é o mais importante. O mais importante é o conjunto da obra. A produção é toda. E na política não é diferente. Vamos comparar que o político, aquele que pede o voto, é o artista. Mas se esse artista, se esse político não tiver uma retaguarda, uma organização, uma militância aguerrida, uma organização, porque a gente nunca fez campanha com dinheiro. A gente fez campanha com militância, fez campanha com conquista de mentes e corações. Isso não é bobagem.
As pessoas pensam hoje que isso é só discurso, mas é verdadeiro. A gente tenta até hoje conquistar as pessoas pelo nosso trabalho. E a gente fazia muito isso. Quando eu botei as manguinhas de flores de Splash, Randolph, os outros companheiros, eu quero ser candidato, eu almejo isso, lógico. O meu sonho não foi ceifado, mas foi uma baixa na parte dos bastidores. Foi uma baixa que teve, porque eu tinha um compromisso, juntamente com outros companheiros, eu quero citar um companheiro importante, que é o Djalma, que também cumpre uma tarefa muito parecida com o que eu cumpria, que era é coordenar a militância, botar a campanha na rua, botar a nossa política pública, prestar conta pelo nosso político e pedir voto e olhar para as pessoas e fazer acontecer. E a gente meteu, né, o pé, porque a gente tinha incentivo de outras pessoas, dizer, pô, Valdemar, pode ser, é possível, tu é popular, tu é querido, tu tens um trabalho na cultura, tu tens um trabalho na educação, tu podes, de fato, ajudar esse grupo de outra forma, protagonizando. E eu acreditei nisso. E hoje eu estou aqui, orgulhoso do que estou fazendo. E aí botou o teu nome lá em 2020, foi eleito. E aí tu escolheu um lema de campanha, um lema de mandato, que é o mandato de todas as lutas. E no decorrer desses 4 anos, que eu acredito que não foram fáceis, porque tu pegou o governo Bolsonaro e tu pegou um governo municipal de caráter conservador e reacionário, como foi que tu conseguiu construir esse mandato com esse lema de todas as lutas? Pois é, e quando isso acontece, e esse líder da prefeitura consegue fazer uma base de 20 vereadores, precisava de alguém para ter um olhar diferente. E a gente se declarou desde o primeiro dia oposição ao prefeito Furlan, porque eu via e percebia que o programa que ele defendeu não era o mesmo que ele estava gerindo a cidade. Não estava gestando a cidade com o mesmo programa que ele defendeu. E eu me posicionei desde o início. E vi que esse conservadorismo era muito latente, era muito forte com as pessoas. E pela minha conduta, pela minha característica ideológica, né, eu mantive a minha formação e vi a possibilidade de representar pessoas. E abri o meu mandato para realmente tudo isso, para escutar as pessoas. E, naturalmente, também as pessoas nos procuravam, porque o nosso gabinete estava aberto para isso. E os outros não estavam tão abertos para isso. Porque as pessoas pensam que quando alguém vai no teu gabinete é só para te dar a facada. Mas tem pessoas que têm demandas importantes da sociedade. E eu, de verdade, fui demandado com pautas importantes e a gente atendeu e ouviu várias pessoas. Por exemplo, a lei dos customizados. Essas pessoas são invisíveis ainda para a sociedade. E usa a bolsa de colostomia. Foi a minha primeira lei. Ouvindo uma pessoa chorar na minha campanha. Eu duvido se eleger o senhor vai defender isso, vai ser a primeira lei. E foi que obriga o município a fazer um banheiro adaptado com os customizados. Todo mundo sabe que aquela bolsa tem fezes e urina. E para ser SA, não dá para ser no vaso normal, tem que ter uma pia própria. Senão, não gera dignidade. Então, a gente pensou nisso e começou por esse caminho. As pessoas foram vendo isso acontecendo. Assim como o movimento LGBT, com o movimento negro, com a educação, com a cultura, foi com a lei de Gamelo que estabelece uma política para os artistas de rua, esses que vivem no semáforo, que todo mundo vê, mas não enxerga. Né? Então, a gente foi construindo e percebendo que era possível fazer várias leis inclusivas. O Dia Municipal do Samba é aquela de Macapá. Né? Então, a gente criou, não é só uma data, valoriza os artistas do samba do estado do Amapá, em especial de Macapá. Então, a gente foi criando um espaço para se fazer os movimentos das religiões de matrizes africanas. A gente construiu o Dia do Tambor de Minas, a gente foi um instrumento. Matrizes africanas geralmente são também excluídos, e a gente ouviu os evangélicos, os católicos, e também os bandistas, candomblecistas,
todos os outros que nos procuraram. Então, o nosso mandato, de fato, né, foi de todas as lutas. Não, e aí, nós acabamos nos reencontrando de novo durante a greve 2024 agora dos servidores públicos federais da educação. E aí o vereador do município acabou abraçando a nossa greve, né? Eu lembrei agora. Mas é o seguinte, também tem os trabalhadores da educação do município. Como foi esse convívio com eles? Olha, eu fui muito acionado, sou servidor municipal, né, da educação, lembro que foi um negócio muito importante. Saindo da pandemia em 2020 para 2021, 2022, teve um abono que seria pago pela Prefeitura de Macapá. E o prefeito Fulano fez um decreto estabelecendo assim, dessa forma: abono para professores, tal, 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 tal. Um valor bom, 7, 8, 10, 15, de acordo, né, com o tempo de serviço de cada um. Pois bem, só que a educação não se faz só de professor. Faz de servente, merendeira, técnico, vigilante, todos que compõem uma escola. E aí a gente brigou, né, para que fosse incluído os outros servidores. E a gente brigou até o final e, graças a Deus, né, a gente conseguiu convencer, porque era um recurso único, que não seria rateado só com o professor. Teria que ser rateado também com os outros servidores que fazem parte da escola. E a gente conseguiu essa primeira vitória. Consequentemente disso, esses técnicos também não estavam, auxiliares e técnicos, não estavam também no plano de carreiras e salário. Também não estavam. E a gente incluiu para que eles fossem. Hoje, quem ganhava R$ 1.200 ganha até quase R$ 4.000. Ou seja, duplicou. Foi uma vitória do movimento sindical, com a participação nossa efetiva, dando voz, dando vez, usando a tribuna, indo para a rua, balançando bandeira e discutindo nas rádios, nas ruas, nas TVs, fazendo o povo entender e compreender. Foi uma luta muito bacana, viu? Eu sempre te via lá debaixo das barracas, lá ajudando a galera nas greves, né? Sempre via na televisão, na verdade, porque o município já é uma outra realidade. Mas hoje, quando a gente se encontra novamente, é novamente dentro do movimento LGBT, né? Que o movimento LGBT está passando por uma transição geracional e essa molecada chama a gente de volta para estar auxiliando eles. E eu observo a forma como eles acabam te recebendo. A minha geração te recebe, mas também essa nova molecada te recebe também, né? Sim. E aí eu quero saber como é que tu enfrenta isso, porque tu és um sugar daddy de 55 anos, mas que consegue dialogar com essa juventude. Eu me considero assim, um cara muito jovem no pensamento, né, no comportamento, no modo de pensar, e preparado e tentando me preparar para ouvir e entender as coisas novas. E eu tenho um filho de 17 anos, né? E percebo que muita coisa nova ele traz para dentro de casa. Eu tento compreendê-lo. E vejo que a juventude precisa também de uma experiência de alguém que já viveu isso tudo, né? Que já passou por isso. E acaba que eu tento compreender e sou compreendido, né? Mas eu me coloco sempre, né, como instrumento. O que é que eu posso fazer por vocês? O que é que vocês querem de mim? Eu digo muito isso. Você quer de mim o quê? O problema acho que é isso, isso. Então me ensina. Que linguagem nova é essa? Que capricho é esse que eu não conheço? Né? Que ícone é esse no celular, na rede social que eu não conheço? Me ensina. Eu pergunto. Eles acham graça no início, mas depois veem que eu já aprendi. E eu estou usando isso. Que linguagem é essa? Hoje, eu adoro meia cheia de desenhos e tal. Eu vejo que isso eles gostam muito. As minhas meias que eu uso de sessão. E não é só isso, é o comportamento mesmo, é a linguagem, é o entender, é o compreender. Eu vou em qualquer lugar, tomo uma cerveja, bato um papo, dialogo, escuto. Porque o político tem dificuldade de ouvir. Né? A maior dificuldade do político é de ouvir. E eu exercitei isso, que eu sou um cara ansioso pra caramba, imperativo, mas hoje eu aprendi a ouvir. E a juventude quer ser ouvida. De qualquer segmento, ela quer ser ouvida. E eu estou fazendo isso com muito prazer.
Bom, gente, o tempo urge, a Sapucaí é grande. Esse foi Claudiomar Rosa. Fica aqui meu muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que não foi fácil, até aguentar o meu atraso de 20 minutos para atravessar da Zona Norte para cá. Mas fica aqui o meu muito obrigado por você ter disponibilizado o seu nome para ser o episódio final desse projeto, da primeira temporada desse projeto que nós estamos inaugurando agora, que é o Na Margem Esquerda do Amazonas. Olha, Renan, o orgulho de verdade, tô arrepiado aqui, é todo meu, de verdade. Eu não posso perder minha capacidade de me emocionar, porque eu vou deixar de ser eu. E assim, quando eu vivo um momento desse, quando eu consigo passar para as pessoas através de você, do seu trabalho, do que você está fazendo hoje, para mim, é motivo de orgulho. Eu acho que tudo está valendo a pena. Então, eu te agradeço muito de coração. Para mim, foi um momento ímpar, parar tudo para poder te atender, para poder dialogar, que se Deus quiser isso vai chegar em muitos ouvidos, né, muitas mentes, em muitos corações, para que conheçam um pouquinho do Claudiomar. Bom, gente, esse é o final da nossa primeira temporada. Fica aqui o meu muito obrigado. E se quiser acompanhar o vereador nas suas redes sociais, é só procurar lá Claudiomar Rosa. Muito obrigado e nos acompanhe até a próxima temporada.